No dia 22 de dezembro de 1989, os últimos líderes da Romênia socialista, Nicolae e Elena Ceausescu, foram derrubados, encerrando um quarto de século de seu reinado. A derrubada dos governantes é considerada a mais sangrenta do leste europeu. E imediatamente, após os eventos de dezembro de 1989, a seguinte interpretação foi geralmente aceita. O povo, enfurecido, se livrou do ditador sanguinário, que havia ordenado o fuzilamento de trabalhadores famintos. O que levou a um desfecho tão brutal? Vamos descobrir. A Romênia desempenhou seu papel em ambas as guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, a Romênia tentou manter a neutralidade por um longo tempo. Mas perto do meio da guerra, ficar nas sombras tornou-se praticamente impossível. Como o país estava cercado por nações em guerra de todos os lados e o comércio externo estava seriamente complicado, o país ainda entrou na guerra ao lado da Entente. Em 1916, o exército romeno não estava preparado para a guerra em larga escala. Chegou ao ponto das forças da Tríplice Aliança expulsarem o governo de Bucareste, mas a escolha do lado provou ser correta, graças aos sucessos da Entente na frente ocidental. E nos Balcãs, em 1918, a Romênia acabou do lado dos vencedores e obteve uma significativa expansão territorial. A Bessarábia, uma região histórica do leste da Europa, agora é território das modernas Moldávia e Ucrânia, além de outras áreas. No entanto, tudo foi revertido em 1940. O reino da Romênia foi forçado a concordar, sob pressão de Moscou e Berlim, pelo Pacto Molotov-Ribbentrop. Na transferência da Bessarábia para a União Soviética, parte dela foi usada para criar a República Socialista Soviética da Moldávia, a transferência da Bucovina do Norte para a RSS da Ucrânia e da Transilvânia do Norte para a Hungria. No início da Segunda Guerra Mundial, a Romênia perdeu todos os territórios anexados recentemente. No dia 22 de junho de 1941, o ditador Romeno Antonescu se aliou à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A pedido da Alemanha, Antonescu organizou a deportação de cerca de 40 mil judeus romenos para campos de concentração alemães. No entanto, em 1943, uma virada na guerra estava se formando. A derrota da coalizão de Hitler era apenas uma questão de tempo, mas a Romênia ainda permanecia um forte trunfo para os alemães. O petróleo, combustível essencial para abastecer a frente oriental, estava localizado justamente na Romênia. E as forças romenas, que lutaram ao lado de Hitler com brutalidade nos territórios ocupados, muitas vezes superavam seus colegas alemães. Ainda mais surpreendentes foram os eventos subsequentes. Em 1944, o ditador Antonescu foi derrubado devido a um golpe a favor dos comunistas locais. As forças soviéticas entraram na capital romena sem luta, em tanques, enquanto os moradores jogavam flores. Seu desejo de paz foi avaliado. O comando e os soldados do Exército Vermelho, que perderam seus camaradas em batalhas dos anos anteriores, inclusive de balas romenas, não perdoaram o inimigo de ontem. Bucareste tornou-se uma das poucas cidades que praticamente não sofreram naquela guerra brutal. E desta vez, a Romênia terminou a guerra do lado dos vencedores. No entanto, apenas a Transilvânia do Norte permaneceu em seu território. O governante que emergiu das sombras. Agora vamos voltar para Nicolau. Em janeiro de 1918, em uma aldeia romena com raízes tchecas, nasceu um menino cuja infância não era nada especial. Aos 12 anos, ele saiu de casa para trabalhar na cidade. Lá, ele começou a trabalhar como sapateiro, ocasionalmente pegando caronas para Bucareste, e passava seu tempo livre em manifestações de rua e greves. Aos 15 anos, Nicolau foi preso pela primeira vez, e desde então, as prisões se seguiram uma após a outra. Na prisão, Ceausescu conheceu Gheorghe Gheorghiu Dej, o futuro líder do Partido da Romênia, sob cuja tutela ele assumiu o papel de assistente. Após o colapso da ditadura fascista, a carreira de Nicolau Ceausescu disparou rapidamente. Em 1955, ele se tornou membro do Politburo. Após a morte repentina de Gheorghe Gheorghiu Dej, em 1965, começou uma luta pelo posto de secretário-geral no país. Ceausescu acabou sendo o candidato que agradou a todas as facções internas do partido.
Assim como Leonid Brezhnev na União Soviética, Nikolai era visto pelos membros mais influentes do partido como uma figura passageira. Assim, o nono filho de um pobre camponês tornou-se o líder da Romênia. Naquela época, ninguém esperava que seu governo durasse 24 anos. E, como no caso de Brezhnev, os colegas de partido subestimaram Ceausescu. Ele rapidamente ganhou popularidade entre o povo, criticando e expondo os antigos métodos de governança, para melhorar a imagem e enfatizar as diferenças da política da nova liderança. Ceausescu até conseguiu renomear o país. A República Popular da Romênia tornou-se a República Socialista da Romênia. 2 anos depois, Nicolae Ceausescu assumiu o cargo de presidente do Conselho de Estado, concentrando em suas mãos o poder estatal e partidário mais alto. Sentar em 2 cadeiras. Sob Ceausescu, a Romênia começou a conduzir uma política externa bastante independente, navegando entre o bloco socialista e os países ocidentais. Ceausescu não apoiou a entrada de tropas do Pacto de Varsóvia na Tchecoslováquia em 1968, recusou-se a apoiar a entrada de tropas soviéticas no Afeganistão em 1979 e em 1984. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas boicotou as Olimpíadas de Verão em Los Angeles, os atletas romenos participaram dos Jogos nos Estados Unidos da América. Tudo isso foi feito em grande parte por causa dos gigantescos 20 bilhões de créditos para a Romênia, que Ceausescu recebeu no total no Ocidente. Os primeiros anos do governo de Nicolau foram marcados por reformas liberais que suavizaram significativamente as relações com os dissidentes. A entrada e saída do país eram relativamente livres. A liderança romena não impedia a emigração de cidadãos. A imprensa estrangeira era livremente vendida no país. Em breve, no entanto, começaram os problemas. O país foi atingido por uma crise de produção. Os produtos industriais romenos não encontravam demanda suficiente nos países do bloco socialista e nos mercados ocidentais eles eram totalmente não competitivos. Ceausescu, o primeiro dos líderes socialistas a sentir a tentação dos bilhões de créditos ocidentais, também foi o primeiro a sentir seu impacto impressionante. Ele não queria lidar com a perspectiva de uma dívida externa e, em 1983, com a ajuda de um referendo, conseguiu proibir futuros empréstimos estrangeiros. O Ocidente ofereceu ao líder da Romênia uma saída elegante, o perdão de todas as dívidas e a oferta de novos empréstimos em troca do fim da cooperação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a saída do Pacto de Varsóvia e do Conselho de Assistência Econômica Mútua. Organizações criadas por decisão do Conselho Econômico, representantes da Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Tchecoslováquia. Ceausescu recusou categoricamente. A questão aqui não era tanto a fidelidade à ideologia comunista, mas o fato de que, libertando-se de uma certa dependência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Romênia inevitavelmente cairia sob a dependência do Ocidente. Ceausescu estava bastante satisfeito com a posição especial da Romênia no mundo. Ainda pior era que na política externa, Ceausescu não tinha em quem se apoiar. O Ocidente, não perdoando Ceausescu por rejeitar suas ofertas e princípios sobre o pagamento da dívida, relegou o líder romeno ao status de mau jogador. Na União Soviética, a perestroika estava em andamento e Mikhail Gorbachev aconselhava o líder romeno a seguir o mesmo caminho. Porém, Ceausescu não se convenceu pelo curso. Além disso, em agosto de 1989, os regimes socialistas do leste europeu estavam desmoronando. Sem o apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Nicolae Ceausescu, na celebração dos 45 anos da libertação da Romênia do fascismo, declarou: "Antes o Danúbio secará do que a reestruturação acontecerá na Romênia." A última reunião entre Gorbachev e Ceausescu foi em Moscou, em 6 de dezembro de 1988, e, segundo membros da delegação romena, o líder soviético falou diretamente sobre como a recusa em reformar teria consequências. Na imprensa soviética, Ceausescu começou a ser chamado de stalinista, e no Ocidente, esquecendo os antigos artigos sobre o bom rapaz da Romênia, começaram a escrever sobre os incríveis crimes do ditador romeno. Nicolae Ceausescu
e sua esposa Helena se encontraram em uma situação de um contra todos. Apesar disso, eles conseguiram manter a situação no país sob controle. A abordagem de Ceausescu para avaliar a situação internacional e reorganizar as forças no cenário mundial era bastante única. Ele via a Romênia como parte do terceiro mundo, sem se aliar a nenhum país, e acreditava que a divisão entre pobres e ricos era a maior contradição da época. Aparentemente, isso estava ligado ao seu grande interesse pelo terceiro mundo. Ao encontrar-se com líderes de países não alinhados, Ceausescu tentava convencê-los de que a Romênia era muito melhor do que outros países do leste europeu, entendendo as necessidades dos estados em desenvolvimento. Nicolae Ceausescu e altos funcionários de seu regime frequentemente participavam de muitas conferências de países não alinhados e várias reuniões regionais. Ele atraiu fortes personalidades do mundo árabe como Muammar Gaddafi, Hafez al-Assad, Saddam Hussein, Anwar Sadat, quando Ceausescu visitou a Líbia. No início dos anos 70, em suas reuniões com Gaddafi, ele apelou para os interesses comuns dos dois países. Eu apelo aos sentimentos profundos dos crentes. Vocês acreditam no Alcorão? Eu no marxismo, mas ambos acreditamos na independência de nossos países. Vocês expulsaram os americanos, nós os russos. Vocês estão construindo um país islâmico independente. Nós, um marxista independente. Por essa razão, devemos cooperar. No entanto, após a reunião, segundo testemunhas, Ceausescu estava tão desdenhoso de Gaddafi. Deixe-o pensar que estamos encantados com sua forte personalidade. Quando os diamantes de Bokassa interessaram a Ceausescu, o governante da República Centro-Africana, eles planejaram e executaram toda a operação. Bokassa foi convidado para a Romênia, onde, durante a visita, um agente de segurança chamado Gabriel, previamente preparado para a tarefa, foi apresentado ao marechal apaixonado. A arte sexual de Gabriela encantou tanto Bokassa que ele logo a solicitou para si, onde Gabriela se tornou a esposa do ditador. A Romênia obteve o direito de extrair diamantes na República Centro-Africana. No entanto, após mais de 2 anos de vida conjunta com Bokassa, que se tornou imperador em 1977, Gabriela não conseguiu aguentar e fugiu do marido tirano para Paris com uma mala cheia de joias. Para evitar a publicidade desta história não muito bonita, Ceausescu ordenou que a garota fosse encontrada e devolvida à Romênia. O casal de ditadores. É impossível falar sobre Ceausescu separadamente, porque no final das contas, eles eram um casal de ditadores. E assim, ela apareceu em 1939, Nicolau saiu da prisão depois de cumprir pena por roubo. Foi então que Ceausescu conheceu sua futura esposa Helena. Eles começaram um relacionamento romântico e logo se casaram. 3 anos após o casamento, em 1949, Helena deu à luz a filha Zoe e 2 anos depois, o filho Nico. O filho mais velho do casal era um menino moldavo, adotado por eles, chamado Valentim. Adoções semelhantes eram comuns e tinham um caráter político. A Bessarábia, parte norte da Moldávia, fez parte da Romênia até o ano de 1940. As autoridades romenas e, durante os tempos soviéticos, nunca desistiram da esperança de recuperar as terras moldavas e, ao adotar crianças moldavas, os romenos reforçavam sua convicção na unidade da nação. Eles viveram longa e felizmente e morreram no mesmo dia. A vida de Chita Ceausescu é como um conto de fadas. Até os inimigos reconheceram que o líder romeno amava sua esposa e ela amava seu Nicolau. E esses sentimentos eles mantiveram durante todos os 43 anos de vida conjunta. Mas o poder ilimitado pregou uma peça cruel neles. Ceausescu subiu gradualmente na escada da carreira, até que em 1965 se tornou o líder da Romênia socialista. Consolidando seu poder, ele começou a colocar pessoas de sua confiança em posições importantes. Sua esposa também chamou a atenção. Desde 1972, Helena Ceausescu entrou no Comitê Central do Partido Romeno, depois em seu comitê executivo. O breve trabalho de Helena, como técnica de laboratório em uma fábrica química, se tornou a base para sua nomeação como diretora do Instituto Nacional Romeno de Pesquisa Química. Um cargo muito significativo, considerando a importância da indústria química na economia romena.
Depois, Helena conseguiu ser reconhecida como uma luz da ciência e foi colocada à frente da Academia de Ciências da Romênia. Dissidentes intelectuais romenos zombavam de Helena Ceausescu em conversas de cozinha. Ela, uma química pouco instruída, não conseguia pronunciar corretamente o nome dióxido de carbono. Em romeno, essa abreviação é pronunciada como CO2, mas Helena supostamente dizia Kodoi, que em romeno significa grande focinho. Mas mesmo isso não foi suficiente para satisfazer as ambições insaciáveis de Helena. No ano de 80, ela se tornou a primeira vice-primeira-ministra do país e, na prática, a segunda pessoa mais importante do Estado. Poder ilimitado, amor do povo e fé em sua própria exclusividade fizeram o seu trabalho. O casal Ceausescu se transformou em líderes autoritários. Nicolau se sentia como um verdadeiro imperador e exigia um tratamento correspondente. Ele gostava quando as pessoas ao seu redor louvavam sua inteligência e genialidade e não suportava quando alguém ousava contrariá-lo. Os desagradáveis eram destituídos de cargos públicos, presos ou exilados para fora do país. Os países ocidentais sabiam do excessivo autoestima de Ceausescu e usavam isso muito habilmente. Antes da assinatura do próximo acordo ou contrato, presentes eram habilmente apresentados ao ditador romeno. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, deu-lhe um carro preto de 6 meses de representação. O carro, feito em uma única cópia, agradou a Ceausescu, que apreciou o gesto generoso do presidente americano. Ele manteve boas relações com os Estados Unidos da América por muitos anos. Ceausescu estabeleceu relações especiais com a China e a Coreia do Norte. No ano de 1971, Ceausescu fez uma grande visita à China, Coreia do Norte e Vietnã. A Revolução Cultural, promovida por Mao Tse-tung na China, causou uma grande impressão neles. Eles admiravam Kim Il-sung, que também criou seu próprio tipo de socialismo, e ficaram encantados com Pyongyang. Basta ver como Ceausescu foi recebido em Pyongyang. Havia uma apresentação especial e uma música preparada, escrita sobre a grandeza de Nicolau. Dizem que Helena ficou impressionada com o exemplo de Jiang Qing, esposa de Mao Zedong, que ascendeu à liderança superior da China. Verdade, para Jiang Qing isso acabou mal. Mas a esposa de Nicolae Ceausescu não prestou atenção nisso. Chegou ao ponto de perder totalmente a crítica. Ceausescu aceitou graciosamente em seu endereço os poemas poéticos com frases como literalmente, como uma estrela, cintilando sob outra estrela, no céu eterno, ela fica ao lado de seu grande cônjuge e com seus olhos ilumina o caminho vitorioso da Romênia. Além de outros títulos não oficiais, a estrela cintilante exigia ser chamada de Mãe da Nação. Helena não tinha vergonha de receber prêmios e honrarias por suas significativas conquistas na ciência e na pedagogia. Além dos títulos honoríficos, durante as visitas diplomáticas, a esposa de Ceausescu solicitava presentes materiais bastante substanciais dos líderes de estados estrangeiros. Claro, ela pedia no sentido literal da palavra. No nível diplomático, até o serviço de protocolo dos presidentes e secretários-gerais transmitia a informação de que a esposa do líder da Romênia gostaria de receber um ou outro item valioso como prova de amizade internacional. Rumores sobre esses presentes se espalharam entre as pessoas e deram origem a lendas curiosas. Por exemplo, foi dito que no Japão, Helena Ceausescu queria um colar de diamantes e os agentes de serviços especiais roubaram alguns fios de diamante de um colecionador local para ela. E durante uma visita à Jordânia, a esposa do secretário-geral romeno exigiu que lhe dessem o iate do rei Hussein. E como o monarca se recusou a dar seu iate, ele encomendou a construção de um navio semelhante que foi então enviado para o porto romeno de Constança. É difícil julgar quanto dessas histórias são verdadeiras e quanto são fruto da imaginação popular exaltada. Mas Ceausescu, é claro, tinha um iate, joias e diamantes, assim como outros itens caros, o que assustou terrivelmente os cidadãos romenos, que empobreceram como resultado das reformas do governo, foi a ganância insaciável dela.
Todos que não gostavam disso, imediatamente se deparavam com a mão pesada da segurança romena, criada à imagem da Komitet Gossudarstvenoi Bezopasnosti. Os romenos já conheciam os métodos de trabalho dos agentes desde o tempo do governo anterior. Mas ninguém poderia imaginar que com a chegada de Ceausescu e suas promessas, o sistema se tornaria ainda mais rigoroso. A polícia secreta passou a controlar todos os aspectos da vida dos romenos, estabelecendo regras claras e rígidas. Muitas pessoas nem sabiam que a Securitate existia, a maioria nunca teve contato direto com eles. Mas todos tinham medo. A agência de segurança ganhou uma reputação de medo. Eles estavam interessados em tudo que os romenos faziam, onde iam, com quem falavam, o que comiam. Ceausescu acreditava que a única maneira de lidar com os dissidentes era cortá-los pela raiz. Assim, a vigilância constante era exercida sobre praticamente todos. Clérigos, políticos, estrangeiros e dissidentes eram especialmente observados. Se houvesse a menor ameaça em suas ações, enfrentariam pena de prisão. Isso no melhor dos casos. Mais de 10 mil agentes estavam seguindo os rumins. Isso é 22 milhões da população, sem contar os informantes e aqueles forçados a trabalhar para a segurança. Acredita-se que 1 em cada 43 rumanos estava ligado à liderança, embora esse número não seja oficial, já que após o fechamento do Departamento de Segurança, a maioria dos documentos foi destruída. É interessante que durante toda a sua existência, a segurança não tinha nenhum lema, nenhum emblema ou logotipo. Fui detido várias vezes por participar de protestos. Nunca consegui entender quem me denunciou. Acontece que era meu colega de trabalho. Eu o entendo. Ele não tinha escolha. Os agentes o forçaram a espionar para mim. Essas palavras de prisioneiros políticos eram a norma. Um dos métodos de controle mais difundidos era a invasão de casas. Assim fazia a Stasi na República Democrática Alemã. Na verdade, se os alemães moviam objetos de lugar, os romenos instalavam dispositivos de escuta em todos os lugares possíveis. A maior atenção era dada às conversas telefônicas. Como exemplo do impacto das leis de Pareja-Ušescu, houve a proibição da contracepção e do aborto. A exceção era apenas para aqueles que já tinham 4 filhos. Por isso, muitas mulheres se mudaram para áreas rurais, onde a influência do regime comunista não era tão forte quanto nas cidades. Lá, sem a devida assistência médica, elas realizavam abortos sozinhas. Mais de 10 mil mulheres morreram por causa deste procedimento perigoso. Muita confusão foi causada e métodos psiquiátricos foram usados para lidar com os insatisfeitos. A maioria dos pacientes recebeu medicamentos que são contraindicados para pessoas saudáveis, doses letais de injeções letais. Quando as pessoas morriam, eles emitiam um documento com a assinatura: "Fizemos tudo o que podíamos. A doença era incurável." Linhas do século. Após visitar a Coreia do Norte e a China, Ceausescu teve a ideia de reconstruir radicalmente o centro da cidade de Bucareste. Impressionado e atordoado pela grandiosidade dos conjuntos monumentais asiáticos, o governante romeno iniciou a criação de um novo centro político-administrativo em Bucareste, onde todos os órgãos do poder estatal seriam centralizados. O ápice do complexo e seu centro ideológico deveria ser o chamado Casa do Povo, que serviria simultaneamente como residência do secretário-geral e sua esposa Helena. A realização dos grandiosos planos do governante foi auxiliada pelo terremoto dos Cárpatos de 1977. Como resultado dos fortes tremores sísmicos, dezenas de edifícios em Bucareste desabaram. Muitas estruturas antigas foram danificadas e precisavam de reforço. No entanto, em vez de realizar reparos em larga escala, Ceausescu ordenou que 1/5 do centro histórico fosse demolido. Bairros inteiros, com igrejas antigas e sinagogas, foram submetidos à demolição inquestionável. Por vontade de Ceausescu, como a imprensa do partido chamava, cerca de 40 mil pessoas foram forçadas a mudar seus locais de residência. Como resultado, um projeto atípico para o seu tempo foi revelado ao mundo. O palácio não se enquadra em nenhum estilo arquitetônico, mas se inclina mais para o estilo stalinista. A construção
começou em 1984 no local mais sísmico do centro histórico de Bucareste. Ceausescu visitava regularmente a construção, dirigia o processo e corrigia o projeto. Os números são impressionantes. As dimensões do palácio são de 270 por 240 metros, com uma altura de 86 metros. A parte subterrânea se estende a uma profundidade de 92 metros. Cerca de 1 milhão de metros quadrados de mármore foram usados na construção, além de 3.500 toneladas de cristal, 700 toneladas de aço e bronze para portas, janelas e lustres. Para o parquet e os painéis de parede, foram utilizados 900 mil metros cúbicos de madeira. Foram costurados 20 mil metros quadrados de tapetes de seda. Uma equipe de 700 arquitetos e mais de 20 mil construtores trabalharam no Palácio do Povo. O palácio foi construído principalmente com materiais romenos. Assim, Ceausescu procurava demonstrar a autossuficiência e independência do país. A construção ocorreu em 3 turnos e não parou mesmo nos tempos mais difíceis. O palácio é o segundo maior edifício administrativo do mundo depois do Pentágono e o mais pesado de todos os edifícios já construídos. No caminho de Bucareste para Constança, você pode encontrar outra criação de Ceausescu, o Canal Marítimo Azul, que liga o rio Danúbio ao Mar Negro. Em 1976, Nicolae Ceausescu decidiu concluir a construção do canal, iniciada a conselho de Stalin. O canal tinha um sentido muito prático. A Romênia precisava de um canal que ligasse o Danúbio ao Mar Negro, já que o delta do Danúbio estava sob controle da frota soviética. A construção do canal custou cerca de 2 bilhões de euros. No entanto, devido à sua baixa profundidade de cerca de 5 a 7 metros, o canal é pouco utilizado hoje. Período de economia dura. Tempos difíceis chegaram quando, em meados dos anos 80, a dívida externa da Romênia já ultrapassava 10 bilhões de dólares. Os empréstimos dos bancos ocidentais aumentaram as taxas de juros, e embora o prazo de pagamento dos empréstimos tenha chegado aos anos 90, o Ocidente repetidamente propôs a Bucareste pagar a dívida com dividendos políticos. Aos romenos, Ceausescu explicou que para alcançar a verdadeira liberdade e independência era necessário apertar os cintos. Assim, o país entrou em um período de economia rigorosa. Por ordem de Ceausescu, a televisão passou a transmitir apenas 2 horas por dia. No inverno, era estritamente proibido usar geladeiras e outros eletrodomésticos. Não era permitido usar gás para aquecer residências. A água quente quase não era fornecida. À noite, era permitido acender apenas uma lâmpada, de no máximo 15 watts no apartamento. A menor violação do rigoroso regime econômico imposto pelo ditador era punida com multas. Em um determinado momento, o ditador e sua esposa decidiram que seus cidadãos estavam comendo demais e, para economizar, sua ração deveria ser reduzida em 10 a 15%. Por sapatos e roupas, por itens de primeira necessidade nas lojas, formavam-se longas filas. Quase toda a produção agrícola era destinada à exportação para pagar a dívida externa. Grãos e gasolina praticamente não chegavam ao mercado interno da Romênia. Em Bucareste, apareceram mendigos. Para o desgosto da sociedade, Nicolae e Helena não tinham absolutamente nenhuma intenção de estender o regime econômico a si mesmos. Pelo contrário, eles viviam em um verdadeiro palácio, cujo interior era decorado ao estilo de Luís. Os vermes nunca estarão satisfeitos, não importa quanta comida você lhes dê, disse Helena Ceausescu, quando os romenos reclamaram da falta de alimentos, causada pela incompetente governança dos ditadores. A economia do país foi fortemente atingida e a construção altamente exagerada da Casa do Povo. Nicolae Ceausescu, orgulhosamente, anunciou o pagamento total da dívida externa ao Ocidente em 12 de abril de 1989. Sem dúvida, foi uma hora de triunfo para Ceausescu, mas o próprio processo lembra o pagamento de um empréstimo insustentável por uma pessoa com renda média, incrivelmente longo e caro. A ira popular e a paciência do povo se esgotaram em 1989, no mesmo ano em que o Muro de Berlim caiu e os comunistas perdiam posições na Europa.
A Romênia foi varrida por ondas populares e Ceausescu brutalmente as reprimiu. No final, em dezembro do mesmo ano, os distúrbios tomaram a capital do país, Bucareste. Ceausescu saiu para a multidão reunida na praça e começou seu discurso. Gritos revolucionários vieram da multidão e Nicolae finalmente entendeu que seu governo com sua esposa estava chegando ao fim. Os funcionários de segurança ajudaram Ceausescu a entrar no helicóptero, mas ele não conseguiu ir muito longe. O piloto ouviu pelo rádio que estavam planejando derrubar o helicóptero. Então ele pousou no campo e anunciou que estava se juntando aos rebeldes. Nicolae e Helena tentaram continuar a fuga em seu carro de escolta apreendido, mas foram detidos na cidade de Târgoviște, julgados rapidamente e executados no local. E já na parede, o casal Ceausescu manteve-se com dignidade. Havia rumores das palavras dos participantes dos eventos que o ex-ditador lembrou de sua juventude revolucionária e cantou a Internacional, enquanto a mãe da nação amaldiçoou seus executores de todo o coração e de maneira bastante popular. Os bens de Ceausescu, incluindo presentes diplomáticos e obras de arte, foram confiscados e vendidos em leilões. Da venda, saiu a coleção de peles de Helena, que incluía várias dezenas de joias e um chapéu coberto de pele de leopardo, vinhos caros e conhaques. A ira popular atingiu até mesmo os filhos dos governantes. Valentim, Nico e Zoia Ceausescu foram jogados na prisão, acusando as crianças, assim como os pais, de genocídio e saque do país. Nico Ceausescu, o único dos três que tinha relações com o poder, recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Mas já em 1992, ele foi libertado por motivos de saúde, morrendo em 1996 de cirrose hepática. Valentina e Zoia foram libertadas em agosto de 1990. As acusações contra elas foram completamente inventadas. Zoia, no entanto, teve sua vida destruída, sua carreira acadêmica como matemática foi tirada e ela foi expulsa do trabalho. Os moradores de Bucareste ocasionalmente a viam recolhendo garrafas para comprar pão. Parece que foram mais gentis com Valentina, como se ela fosse uma filha adotiva. Ele continuou a se envolver em atividades científicas e a lutar pelo último direito dos pais de serem enterrados de maneira humana. Inicialmente, Nicolae e Helena Ceausescu foram enterrados em locais diferentes sob nomes falsos, para que aqueles que mantiveram boas lembranças deles nem pudessem trazer flores para o local de seu último descanso. Depois, o túmulo de Nicolae foi arrumado, mas negaram a Valentim o direito de reenterrar a mãe ao lado do pai. Somente no ano de 2010, os restos foram exumados, sua autenticidade confirmada, após o que, no 20º aniversário de sua execução, eles foram enterrados juntos. Claro, tal conclusão pode ser caracterizada como excessivamente dura e ilegal, mas a decisão é sua. Escreva nos comentários se o casal Ceausescu merecia tal destino.